Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca, estamos aqui em mais um episódio da série Saudade de Quem Não Vi. E se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse conteúdo. E hoje estou aqui com uma amiga muito querida do meu coração, né? A esposa do Rafael, mãe da Olivia, e ela é a Carol Keren. Obrigada, meu amor, por estar aqui. E compartilhar conosco a sua história. Obrigada a você e o Moisés pelo convite. Que privilégio estar aqui nessa cadeira, que tanta gente linda já sentou. Então, Amém. muito obrigada. De nada, meu amor. Então, Carol, esse mês nós estamos na série Saudade de Quem Não Vi, devido ao mês das mães, né? E por a gente ter passado um aborto, o Senhor tocou muito meu coração para iniciarmos essa série. Eu sei que a sua história é impactante a respeito disso e queria que você compartilhasse conosco. Bom, a nossa história acho que começa... A gente se conheceu numa noite de Natal. Namoramos, noivamos e casamos em 3 anos. E como todo casal, pelo menos a maioria das pessoas, a gente pensava em esperar alguns anos até ter filhos. E eu me lembro que não era uma preocupação, eu jamais imaginava que a gente teria algum problema com a nossa trajetória de gerar filhos. Mas eu lembro que eu recebi uma palavra, eu lembro que uma pessoa falou pra mim num culto, quando o Rafa tava do meu lado, e ela só falou 2 frases. Ela falou: eu te vejo com o bebê na mão e Deus vai fazer o que o homem não pode fazer. Só falou isso, não explicou, foi essa palavra que nós recebemos. E eu lembro que na época eu fiquei assim, a gente tinha 3 meses de casado, eu falei, como assim? Como assim, Deus? Acho que tem alguma coisa errada, acho que vai dar ruim. E eu lembro que eu fiz exames e a gente começou os amigos com filhos, e aí a gente vai, aquele reloginho biológico vai batendo, e aí eu comecei a querer e tudo mais, mas nada tão proposital, mas ao mesmo tempo tentando descobrir por que não estava acontecendo. Passaram mais ou menos 2 anos, no meio do caminho eu descobri que eu tinha algumas disfunções hormonais, nada que impossibilitasse a gravidez, mas que gerava uma dificuldade. E após 2 anos e alguns meses, aí eu finalmente engravidei do nosso primeiro bebê, o nosso menino. E foi muito gostoso, foi muito misto de todas as coisas. A gente tinha acabado de se mudar para o nosso apartamento. Eu lembro que, jovem, né? Você não ligar se não tá tudo do jeito que você ainda queria, você tem tempo, vai trabalhando, vai fazendo as coisas aos poucos. Eu me lembro que a gente só tinha um frigobar e o meu marido falou assim, não, peraí, agora a gente tem que comprar uma geladeira, tem que trocar de carro, porque vai estar vindo uma criança, não dá mais para ficar desse jeito. E ele ativou o modo super pai ali, sei lá. E a gente foi curtindo aquela primeira gestação com a família. Era quase finalzinho, né, meio de Covid ali. E era final de 2020, quando a gente descobriu a gravidez. Então, alguns cuidados, mas eu trabalhava em serviço essencial, então eu continuava trabalhando normal. Minha gravidez foi muito tranquila no início. A gente não tive enjoos, eu não tive nenhum daqueles sintomas tradicionais de grávida. Eu acho lindo quando a pessoa descobre que tá grávida quando tá enjoada. Eu acho o máximo. Porque eu nunca enjoei, eu não enjoava. Tinha um pouco de acidez, mas nada demais. Então, a gente foi curtindo, fizemos um chá revelação do sexo para os poucos amigos que estávamos já em convivência ali, porque era época de Covid, então a gente não podia fazer com todo mundo. É verdade. Era finalzinho da Covid, então algumas restrições, mas não tantas. Então a gente curtiu muito, né? Fizemos com a família. O Rafa, desde o começo, falou que era um menino. E eu pensava, olha, eu sempre quis ter um menino primeiro, mas não sei, como tinha meninas ali à volta, né, das filhas das minhas amigas, então eu imaginava, é uma menininha, essa é uma gracinha e tal. E aí era um menino, a gente já tinha um nome e tudo mais. Curtimos. Quando foi em janeiro, primeira semana de janeiro, numa segunda-feira, a gente tinha um ultrassom. E o Rafa, como estava home office, podia me acompanhar e tudo mais. Eu fui pro meu trabalho de manhã cedo, normal. E eu me lembro que as meninas falaram, eu avisei, olha, hoje você é mais cedo, eu tenho um ultrassom, primeiro morfológico. As meninas, nossa, você não tá preocupada? Você não tá ansiosa? É um exame muito importante, pode dar alguma coisa na criança. Eu não tô preocupada não, gente. Nem sabia que ele era tão, né,
assim, nossa, específico né? e tal. Não sabia. Acho que tá tudo bem, né? Enfim, não me preocupei. E eu tenho o hábito, assim, de sempre que eu vou dirigir, especialmente se eu estiver sozinha, ligar numa música, eu gosto de colocar numa playlist aleatória e tudo mais, e fui fazendo o meu caminho. Eu me lembro, nunca vou esquecer, acho que foi uma coisa que me marcou muito, que quando eu tava chegando já no apartamento, começou a tocar uma canção. E eu lembro que quando essa canção tocou, eu já estava quase entrando no apartamento, entrei na garagem, esperei a canção terminar no carro, ouvindo e cantando, e aquela coisa de hormônios, né? Aí a gente é hormônio, mais um pouco de Espírito Santo, já te preparando para certas coisas, e aí eu cantei aquela canção e chorei no carro, falei, nossa, uau, gravidez, né? Que coisa, não? E eu lembro que a canção falava assim, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Porque eu sei que vais cuidar de mim e o que o melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. E eu lembro muito bem, assim, de subir para me trocar e pegar o Rafa. E quando a gente desceu, foi pro carro, para mim é estranho porque é um hábito, a gente não pôs música nenhuma, a gente só pôs no GPS e foi. Nós chegamos lá naquele ultrassom, era um lugar, uma clínica muito excelente, lá em São Paulo. E assim, não era cheio, não era nada, então subimos, já fomos ser atendida. Pouco tempo que ela começou o ultrassom, ela já falou, perguntei, tá tudo bem? Ela, vocês já sabem o sexo? Falei, sim, já sabemos, é um menininho, né? Ela, isso mesmo, tal. Mas tem alguma coisa aqui na cabeça dele. E pelo meu histórico familiar, eu pensei que se fosse dar ruim, eu pensei, vai dar alguma coisa neurológica, né? Tipo assim, sei lá, pelo meu histórico familiar. E aí eu falei, nossa, alguma coisa na cabeça, ok, tá bom, Deus, já fui mentalizando, ok, Deus, vamos ter que passar por alguma coisa aqui, talvez alguma cirurgia. E ela falou logo no começo do ultrassom, eu vejo uma acraninha aqui. E a minha mãe é bióloga de formação, então eu fiquei juntando as coisas na minha cabeça. É sem crania. Isso. Mas como assim sem crânio? Eu não tinha conhecimento da doença. Ela falou assim, mas eu vou seguir, fazer todo o resto do exame e depois a gente conversa no final. Eu pensei na hora, falei, Deus, tem alguma coisa na cabeça e vai ter que fazer um monte de cirurgia, mas tudo bem, né? Vamos seguir. E aquele exame foi ficando tenso. Eu lembro mas ao mesmo tempo eu lembro de rir, porque como mostrava muito bem as feições aqui do bebê, eu lembro de falar, olha, Rafa, o nariz é igualzinho o seu, como eu queria. Nossa, vai ter o nariz do papai. E tudo mais. Enfim, no final do exame, ela começou a explicar, olha, de fato, seu bebê tá vendo aqui, essas medidas deveriam ser assim, elas são, deveriam ser assadas e elas são. Nesse exame a gente também vê se a criança tem síndrome de Down, ele não tem nenhuma doença específica disso ou daquilo outro, mas ele não tem todo o topo do crânio do cérebro, todo o topo do crânio. E mas como assim? Como assim ele não tem o topo do crânio? Ele tem uma doença chamada acrania fetal, ele não desenvolveu o topo do crânio. Então, com isso, tá aberto, o cérebro dele tá sem proteção. E essa é uma doença dita incompatível com a vida fora do útero. Mas não tem nenhuma cirurgia quando ele nascer, a gente não tem, né, algum procedimento, não tem nada que possa ser feito? Aí ela, não, mas você não tá entendendo. Assim que ele sair do útero, eles falecem. Talvez no momento em que ele sair, talvez em algumas horas, mas ele não tem como ele sobreviver e não tem como fechar. Aí eu falei, mas não tem um prazo, né? Eu pensei, não tem um prazo, talvez, sei lá, na 20ª semana, ainda não dá tempo ainda desse topo desse crânio fechar. E ela falou, não, se ele não fechar de hoje para amanhã, ele não fecha mais. Depois que eu fui entender que, na verdade, ele já tinha passado muito do tempo do que deveria ser fechado. E aí eu lembro da gente, assim, não entender nada, né? Eu não sei como a Rafa se sentiu, mas eu senti como se um buraco, assim, no chão. E eu, ok, não estou entendendo o que está acontecendo. E ela só falou assim, eu preciso do número do seu médico, eu preciso falar com ele urgente. Você está entendendo o que está acontecendo? Aí eu não sei se eu estou entendendo. Ela falou, você provavelmente vai ter que fazer um aborto. E aí ela ligou
pro meu médico, pediu pra eu sair da sala. E a gente tem um médico no Brasil que ele é, assim, excelente. O senhor fez parto familiar, né? Tipo, fez parte da minha tia, dos filhos dela, fez parte das minhas primas. Então, é de muita confiança. Mas ele não é aquele médico carinhoso, ai, mãezinha. Não, nada disso. Ele era muito prático. Ó, você precisa tomar isso, você precisa fazer isso, nanã. Ele era muito prático, mas excelente. E aí, ela chamou a gente de volta pra sala. E aí, ela falou assim, olha, ele pediu pra vocês irem lá. A gente foi pro médico, muito sem entender, e é literalmente o que a canção falava, mesmo sem entender. Então, a gente foi literalmente sem entender. Eu acho que naqueles dias que começaram dali daquele momento, até alguns dias depois desse processo, a gente só foi sendo levado. A sensação que eu tenho é que a gente estava surfando uma onda, e que a gente não tinha controle nenhum sobre a situação. E aí a gente foi ao médico, o médico explicou o que estava acontecendo. Ele falou, olha, no Brasil, diferente daqui, que se a criança é sei lá, seu filho tá parecendo que vai ser meio feio, vamos abortar. Aqui é muito assim, né? Mas lá no Brasil, não. Lá é uma coisa, são situações muito específicas. Muito específicas mesmo. E aí ele falou, olha, vocês têm alguma religião, alguma fé? E a gente falou, sim, nós somos cristãos. Ele falou assim, ótimo, eu também sou. Mas, neste caso, para essa doença, ele falou, eu sou absurdamente contra o aborto, mas neste caso, para esta doença, a minha recomendação médica é que você aborte. E aí ele foi explicando as situações, ele deu exemplo de alguns casos de mães que não tinham optado por aborto, que quase morreram na mesa de parto, que quase perderam o útero. E foi tudo explicando para nós. Ele falou assim, eu lembro que ele falou duas coisas que me marcaram. Foi, você precisa guardar a casinha dos seus próximos filhos. E a outra coisa que ele disse foi, o seu filho está em sofrimento, porque o líquido amniótico está machucando o cérebro do seu bebê. E ele já tem... Se você seguir sua gestação, o seu bebê, ele se desenvolve normalmente. Então, tudo que sentimentos que um bebê teria, ele vai ter e ele vai sentir. E ele está em dor. Ele está em sofrimento. Puts. E aí, aquilo ficou... E ele falou, olha, pela lei, até se você decidir abortar, eu preciso confirmar esse diagnóstico. Então, eu preciso que você faça outro ultrassom amanhã. Marca com esse médico específico aqui, porque ele é excelente. E pense no que vocês vão fazer com todas essas informações. Nós fomos para casa, nós marcamos. E assim, é muito doido, porque se conversamos, eu não lembro. Eu só me lembro de um silêncio absurdo. Em casa, no carro, ou quando a gente voltava para casa, ou quando a gente estava indo para esse segundo médico para fazer o laudo novamente. E quando ele confirmou, a gente tentava segurar, mas a lágrima era né, vinha, né? E ele falava, olha, mamãe, eu sinto muito por você, mas volta aqui quando você tiver o seu segundo bebê, eu tenho certeza que eu vou fazer o ultrassom, vai ficar tudo bem. Ele tá perfeito, não tem nada nele que justifique essa doença nele. Todo o resto do seu filho é perfeito. Mas o que ele tem, não tem como. E aí, tudo bem, a gente foi... eu me lembro, coisas que me marcavam muito porque quando eu não sei, meu modus operandi é ligar no automático e ir até que a coisa seja resolvida, né? E eu me lembro muito de observar o Rafa, e aí eu percebia que quando ele via alguém grávida perto da gente, naqueles dias ali daquela situação, aquilo parecia que doía mais nele. E aí eu lembro de a gente voltar pro médico com esse segundo laudo e ele confirmar e ele falar, é isso mesmo, o que vocês têm que fazer é isso, mas a decisão é sua, o que você quer fazer. E quando a gente recebeu o primeiro laudo, que a médica pediu pra gente esperar do lado de fora, eu me lembro de ligar pra minha mãe e falar, mãe, tá acontecendo isso com o bebê. Minha mãe é crente até o tutano, né? E também bióloga. Então, acho que a palavra dela nesse momento, não só de mãe, mas teve muito peso pra mim. Aí ela falou assim, filha, Deus te conhece. Deus sabe de todas as coisas. E
faça o que for necessário para você preservar a sua vida também. Porque você tá aqui já. E eu preciso, né? Decida o que você precisa decidir. E saiba que você não vai sofrer preconceito da minha parte sobre isso. E acho que na hora eu nem pensei no preconceito que poderia ter na igreja ou qualquer coisa do tipo. Porque a sensação que eu tinha é que eu não tinha escolha, né? Óbvio que depois de algum tempo, quando as coisas aconteceram, eu ficava pensando, Deus, será que eu deveria ter insistido? Será que eu deveria ter tomado uma decisão mais tarde? Será que eu teria a Olivia se eu tivesse insistido? Será que teria acontecido o pior? Ou será que eu deveria ter só demonstrado fé e ter insistido? Mas eu confesso que naqueles 3 dias, entre o primeiro laudo e o dia de fato da gente fazer, eu não senti peso algum com relação a isso. Eu senti muita paz. Eu me senti sendo levada mesmo pelo caminho que a gente tomou. E aí a gente falou pro médico, não, então a gente vai fazer. E o nosso médico, muito prático, falou assim, Carol, então eu vou ligar pro hospital agora, porque você já tá chegando no limite dos dias de fazer. Para poupar a sua vida e para poupar seu corpo. E aí ele já ligou, ele é um médico muito referência lá no Promatra, em São Paulo, então ele ligou avisando que eu estava indo nessa condição, que ia acontecer isso. E assim, a gente só passou em casa, e eu me lembro que isso foi uma quarta-feira. E eu falava pro Rafa, você não vai falar pros seus pais? Porque o Rafa não contou pros pais dele nos primeiros dias, né? Na segunda-feira, quando a gente descobriu. Aí eu lembro de na terça à noite, depois que a gente fez o outro exame, eu pedi pra ele, eu falei, eu preciso falar com alguém, eu preciso ouvir uma voz de alguém que seja mais maduro, uma pessoa de Deus e que seja fora dessa relação entre eu e você, né? E eu lembro que a gente foi na casa do nosso pastor na época, e ele também foi muito amável e muito querido, e ele orou, e eles oraram com a gente a mesma oração que eu estava fazendo sozinha, que era, Deus, o Senhor pode fazer e o Senhor pode fazer até amanhã. Eu preciso tomar uma decisão, né? Eu precisava tomar uma decisão e a oração dele, o Senhor pode fazer, e o Senhor pode fazer até o momento em que o médico tiver que fazer a ultrassom antes de fazer qualquer coisa. Sim. E aí, na quarta-feira, a gente tomando essa decisão, já se preparando para ir pro médico, e o Rafa não contava pros pais dele. Ele, como eu vou contar? E eu falava assim, mas eu acho que você precisa do seu pai e da sua mãe. Tipo assim, eu tenho a minha mãe falando comigo, me acalmando, mas você precisa do seu pai e da sua mãe, eu não posso te dar essa força agora. E eu me lembro de ligar e contar pro meu sogro, e o meu sogro, ele, por precaução, naquela semana a gente tem uma sobrinha que faria 1 ano, e ela também era um milagre de Deus. E tinha a festinha de 1 ano dela 2 dias depois, 2, 3 dias depois. E ele falou, Carol, eu tô com vocês pra tudo, mas por favor, não conta pra Eliane agora, não conta pros meu filho, pra minha nora, né, pros irmãos do Rafa. E eu falava, mas e agora? O Rafa tá sozinho, porque, tipo assim, eu tô com a minha mãe e ele não tá com os pais, né? E a gente foi seguindo. Seguimos, fomos pro hospital, chegamos no hospital, eles foram muito solícitos comigo, me tiraram da sala, porque tudo... A gente chegava com uma malinha e as pessoas também, e grávida, e elas sairiam com algo dali. Elas sairiam com um bebezinho dali. E a gente já sabia que a gente não ia sair com nada, né? Então, eu acho que ver as mulheres grávidas, eu acho que eles tiveram essa sensibilidade, graças a Deus eles tiveram. E eles, no momento que souberam que era eu chegando, eu não fiz nem meu check-in, eles me colocaram numa sala privada, e o Rafa ficou fazendo o check-in. Mas eu percebi ele olhando as pessoas, sim, né? E é o eu mesmo via... ambiente. Exato. E a gente, naquele momento, como é a gente tá num adrenalina, tá? As coisas estão acontecendo, você precisa que as coisas aconteçam e você sabe que você precisa se poupar, porque algo ainda vai vir que realmente vai doer. Porque até então tá tudo na mente da gente, mas algo vai passar num processo do seu corpo. Sim. E aí ele fez o check-in. Eu lembro que uma amiga minha que tinha me ligado no dia pra dizer, olha, eu comprei um presente lindo pro seu filho, tal, tô aqui escolhendo, tal. E eu liguei, e aí eu falei pra ela, então, você vai ser a primeira a saber, fora a minha mãe, mas tá acontecendo isso, isso, isso.
E quando eu me dei conta, ela tava lá no hospital. Eu só ouvi a voz dela no corredor. Dá licença, deixa eu entrar que eu tenho que ver ela. E graças a Deus ela foi. E aí... mas aquilo, quando a gente foi indo pro quarto e via as portinhas, isso também uma coisa que grava muito, mas é quando a gente via as portinhas, assim, dos bonequinhos na porta da maternidade. Né? O Rafa olhava aquilo, ele chorava. O Rafa olhava, ele chorava. E aí eu lembro de sentar na cama no quarto e falar... em algum momento que ele saiu do quarto para resolver alguma coisa, acho que de estacionamento, alguma coisa assim, eu fui no banheiro, eu liguei pro meu sogro e falei, o senhor precisa falar com a minha sogra e eu preciso que vocês estejam aqui, porque o Rafael vai desabar e eu preciso dele. Aí o meu sogro conversou com a minha sogra, não sei como foi da parte de lá, e eles, não, nós já estamos indo. E eles vieram e aí aquela coisa de conversar, calma, Deus sabe, e nananã. Eles explicaram como seria o procedimento, né? Faria por indução. E é doido, porque o mesmo remédio que me deu a Olivia, porque eu também tive ela por indução, foi o remédio pelo qual o meu filho teria que ser tirado. E aí a gente começou o processo de indução. Quando começou... A um dado momento, o pessoal foi embora, ficou só eu e o Rafa, e graças a Deus que eles vieram, deram a força que ele precisava, porque naquele momento, aí o meu corpo cedeu. Sim. E eu cedi às dores e a tristeza, o desespero, e eu lembro de pensar, por que o senhor tá fazendo isso? Por que o senhor tá tirando ele de mim? E o organismo não tava pronto, né, para aquela criança sair. E eu lembro de sentir tanto, e a dor era tão grande, eu já nem sei se a dor era física ou emocional ou tudo junto, que eu passei muito mal. Até um certo momento, passado algumas horas, o médico falou, olha, no seu colo do útero tá muito enrijecido, não tá, eu teria que fazer mais tempo, mais horas e tal. E aí ele pegou, falou, nós temos um outro procedimento que a gente pode fazer que vai tirar todo o seu saco gestacional. Há um risco, mas eu acho que no seu caso é o mais, obrigada, é o mais aconselhado. E aí a gente tomou essa decisão, fomos. Eu me lembro de ter uma crise de ansiedade gigantesca, porque eles me levaram na maca e o Rafa tinha que dar a volta. E o Rafa não chegava. Primeiro eles disseram que ele não poderia entrar, depois ele demorou para chegar, porque demorou para trazerem ele. E aí, quando por fim ele chegou, eu lembro do anestesista ficar falando, calma, mãezinha, calma, vai ficar tudo bem. Eu lembro que eu levitava na cama, eu falava, eu não tô acreditando. Eu segurava, eu não tô acreditando. Imagina. E aí, as coisas aconteceram, né? Eles tiraram o nosso bebê. E ali, cessou dor, né? Física. Tirou a dor. Acabou. A gente só eu lembro de abaixarem minha perna na maca e numa bancada, assim, tipo de inox, não sei qual é o nome do material. Tá uma bandeja, assim, um saco com o saco gestacional dentro. E ali, a gente sabia que a gente ia ter que voltar para casa sem bebê, sem respostas. Eu acho que a volta para casa foi quase ensurdecedora. Eu não lembro muito da gente falar. Eu não me lembro de conversarmos, eu não me lembro de palavras. Eu não lembro do Rafa falar algo para mim ou eu falar algo para ele. Eu acho que a gente conversou muito pouco, mas eu lembro muito de como tudo parecia muito silencioso. Muito silencioso. E eu lembro eu não queria chorar para ele. Eu não sabia como fazer isso. Mas eu me lembro de ir pro banheiro, chorar muito, falar, Deus, e agora? Eu não quero te odiar. E eu orava muito, Deus, eu não quero ter raiva de você, mas eu tô com raiva, então, eu tô com muita raiva. Então, me ajuda, porque eu não posso te odiar. E eu pensava, se o Rafa vê eu triste, ou se a gente trocar essa tristeza um com o outro, talvez ele também fique com raiva de Deus, porque eu tô com raiva e eu acho que eu vou me expressar com raiva. A gente pensa que a gente vive uma vida com Deus, não é perfeito, longe disso, mas uma vida inteira entregue, sabe? Uma vida inteira de confiança em Deus.
E eu falava, o Senhor, eu já vivi a vida inteira confiando no Senhor, independente da circunstância. Por quê? Para que fazer isso? Né? A gente se questiona muito. Pra gente que é crente, a gente acha que a gente é imune às coisas que são naturais Sim. do mundo. A gente não é a primeira e nem a última. Infelizmente. Mas a gente tem um Consolador. E se não fosse ele, uau, eu acho que a gente não teria suportado. E ao longo dos dias as coisas foram passando, a vida foi andando, né? E cada um vai tomando o seu luto e tentando se recuperar de alguma forma. A minha forma foi, como sempre, continuar envolvida nas coisas que eu sempre fazia, então nas coisas da igreja, servir realmente nos salva. Então, quando a gente está servindo, eu acredito que Deus também nos ajuda nesse sentido de vai liberando cura dentro de nós aos poucos, porque o luto, ele não vai ser tirado assim de uma vez, né? É uma perda e é uma perda que a gente nunca mais vai ver enquanto estiver nesse plano. Como que se repara a saudade? E de alguém que você não viu. Você não tem uma foto. Você não tem um cheiro. Você não sabe como seriam as mãozinhas. É muito doido, porque eu lembro de pessoas que falavam assim, mas pelo menos você não viu, né? Eu não vi. Eu não tenho o consolo de uma vida vivida. Eu não tenho consolo de um momento feliz. Eu não tenho um consolo de um cheirinho que sempre vai me lembrar. E as expectativas que você tem, acho que tudo a gente já tinha um plano, né? Faculdade do filho. Tá grávida, pronto, já vem Não, tudo. pera só um minutinho, deixa eu fazer o plano da vida do meu filho, que com certeza ele não vai seguir, tudo bem. Mas tudo isso, todas as coisas bonitas que a gente ia viver juntos, toda a esperança que cada nascimento de uma criança traz. Quando a morte acontece de um bebê que ainda nem nasceu, ou que tem pouco tempo de vida, o que isso significa para essa esperança que nasceu também junto com ele? Ela morre também? Então, o consolo realmente é só o Espírito Santo, mas essas questões, a gente vai lidar com elas. A gente vai encarar elas. Mais cedo ou mais tarde. Algumas mais cedo, outras mais tarde. Ô, Carol, tu saiu do hospital no mesmo dia do procedimento? Amor, eu acho que eu saí no dia seguinte. Eu acho que eu saí no dia seguinte de manhã. Porque foi à noite. Eu passei a noite toda fazendo. No fim das contas, a gente chegou na quarta de tarde, saiu na quinta tarde. Mas então até foi pouco tempo. Foi pouco tempo no hospital. E foi pouco tempo de procedimento também. Eles não esperaram muito pela indução. O que, no meu caso, eu acho que me foi bom. Porque eu passei muito mal. Muito mal. Muito mal. Eu acho que nem no meu parto mesmo eu não passei tão mal. Ô, amor, e lá no hospital eles te deram algum apoio psicológico, alguma coisa assim? Te ofereceram algo com relação a isso? Péssima experiência no hospital. Isso acho que foi o único defeito da minha experiência no hospital, porque a psicóloga chegou logo depois da experiência, um pouquinho antes da gente receber alta. Como você se sente? Eu acabei de perder um filho, como você quer que eu me sinta? Quase que eu falo isso. Qual é a resposta? Não, tudo bem. Vocês acham que vocês vão passar? Alguma coisa do tipo, como que vocês vão passar por isso e tal? A minha resposta na hora, porque eu ainda estava no automático, olha, a gente tem fé em Deus e sabe que Deus tem o controle de todas as coisas e é isso. Ok, então tô vendo que você tá bem, então tudo bem, vou te liberar. A condição da gente ser liberado da ter alta para aquilo é muito importante o laudo da psicóloga. Mas eu acho que no caso dela, ela não estava muito preparada para esse tipo de coisa, não. Então, algum tempo depois eu precisei procurar ajuda, eu senti a necessidade de procurar uma psicóloga. Eu mesma. E quanto tempo depois que tu acha? Eu sei que no teu caso, né, Carol, foi assim, no momento. Né? Não tem como mensurar o luto de cada um, é o que a gente estava falando. Tem pessoas que levam para cair a ficha.
né? Um tempo, meses, outras até anos. Exato. Né? Que realmente ela tem um trauma ali, tem um luto ali. Quando você chegou a essa conclusão que realmente, não, eu não sofri o meu luto do jeito que eu deveria, e eu vou, além da confiança em Deus, de tudo que Deus nos dá, da força em Deus, eu vou buscar alguém que possa me ajudar, um profissional. Eu senti, no meu caso, 7 meses depois, 7 meses e meio depois. Eu acho que a gente também não se permite sentir o luto tão profundamente, porque a gente não quer diminuir Deus. E a gente acha que se a gente se mostrar fraco, ou frágil, ou cansado, ou triste, ou frustrado com alguma situação, a gente diminui Deus com isso, porque a gente está refletindo Deus, a gente representa Deus onde quer que a gente vá, então a gente acha que isso vai minimizar quem é Deus. Queridos, queridas, não. Porque é na minha fraqueza que ele se faz forte. Então, a gente veste uma capa que é um mecanismo, é o nosso jeito, mas a minha ficou insustentável 7 meses depois. Porque entre esses 7 meses eu perdi o meu irmão. Ah, ok. Então, aí foi too much. Aí eu falei, ok, agora... Aí eu tive uma DR, falei, Deus... Eu sabia que isso estava próximo de acontecer, porque o meu irmão tinha uma doença genética degenerativa. E ele já era um milagre. Então, foi uma tristeza muito grande perder meu irmão. Mas eu sei que ele foi um milagre. Então, eu sei que eu tive ele por mais tempo do que diziam que eu teria. Então, a sensação do luto de um e de outro foi bem diferente. Porque se para o nosso bebê, o Liam, eu tinha a sensação de uma coisa interrompida, no enterro do Lucas eu tive uma sensação de Deus, o Senhor fez muito mais o que a gente podia imaginar. Uma sensação até de assim, dever cumprido. Exato, exato. Né? Ele viveu intensamente. E viveu muito bem. O tempo que estava aqui. Exato, exato. E desfrutou, teve uma vida incrível. Dentro das limitações dele, com certeza. Claro, Mas ele viveu coisas que pessoas na mesma condição dele não vivem. Ele era, assim, foi incrível o que Deus fez e como Deus foi muito além. A gente nunca teve a sensação... no nosso coração de que Deus ia curá-lo. A minha mãe nunca falou assim, Deus vai curar meu filho. Mas no dia que meu irmão faleceu, a minha mãe sentiu, Deus está levando meu filho. E não vai demorar. Então, a gente sempre teve paz no diagnóstico do Lucas. No que Deus ia fazer e o que quer que ele fizesse, a gente estava bem com isso. Então, quando ele morreu, o luto foi diferente. Sim. Só que eu ainda estava perdendo meu irmão. Yeah. Então, a mesma expectativa que a gente gera, eu como irmã mais velha, então a mesma expectativa que eu gerava, obviamente, na vida do meu filho, eu tinha expectativas a respeito do meu irmão. Então, como a gente tinha um relógio para ele, então eu pensava assim, ok, quando eu quero, se Deus, por favor, deixe meu irmão vivo pelo menos até a minha faculdade, concluir minha faculdade para ele estar na minha formatura. Ou Deus, deixe ele vivo pelo menos até eu me casar, e meu irmão que me levou ao altar. E Deus, deixe meu irmão vivo até eu ter o meu primeiro filho. E graças a Deus eu pude dar pelo menos a primeira notícia de que ele ia ser titio. Então, tipo assim, a gente vai criando essas coisas. Mas é para o Senhor, chegou o momento dele. Então, como irmã, a frustração vinha, claro. Então, juntou os dois lutos, aí eu não aguentei. Eu comecei a ter crise de ansiedade. E eu não percebia que estava tendo. Porque no começo eu pensava, é estresse. E aí, por conhecer bastante gente da área, eu falei, ok, tô tendo crise de ansiedade. Tô passando mal. Até que um dia, a gente estava assistindo um filme nada a ver em casa. Eu e o Rafa e a nossa cachorrinha, a Nala. E é uma Golden, né? E ela é muito apegada no Rafa, mas ela é muito sensível. Então... Era um filme nada a ver, não tinha nada de triste no filme, não tinha nenhuma coisa, nenhum motivo, mas do nada eu comecei a passar mal, senti muito calor, eu comecei a tirar as roupas que eu tava, comecei a querer sentar no chão, fui pra cozinha tentar pegar água, eu tremia, até que só assim, eu perdi as forças da perna e me ajoelhei no chão e comecei a chorar. Assim,
A sensação que eu tinha que eu tava chorando aos gritos. Eu nem sei se eu tava, mas a sensação que eu tinha era essa. E eu lembro de a Nala vir pra cima de mim pra tentar me acalmar. E eu só chorava. Eu não me lembro por que eu comecei a chorar. Eu só sei que eu comecei a chorar. Ali eu falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E aí eu procurei eu tenho uma amiga psicóloga, eu falei, olha, eu preciso de uma recomendação de alguém. E aí fiz alguns meses de terapia e foi assim, pra mim, me deu ferramentas que eu precisava no momento que eu precisava. Carol, e como que foi depois você engravidar novamente? Assim, o médico, depois da primeira consulta, depois do neném, da gente perder o Isso, neném. nesse sentido, só para terminar minha pergunta. Mas isso mesmo, nesse sentido, como é que foi tu pensar assim, não, agora eu quero engravidar novamente? Ou você já saiu lá do hospital com essa decisão? Ou, não, agora eu não quero nunca mais, porque é por isso que eu passei, entendeu? O nosso médico nos viu uma semana depois para avaliar se estava tudo bem com o útero. E aí ele perguntou, então, eu preciso saber de vocês se vocês querem ser papais logo, ou se vocês querem esperar, porque se vocês quiserem esperar, nós vamos fazer um plano de tratamento para você esperar e tudo mais, proteger. E se vocês não quiserem, a gente já vai começar também um pré-natal, né? Uma série de vitaminas para te proteger, lá. E aí o Rafa virou pra mim e falou... Aí eu lembro que a gente tinha que conversar com ele até a próxima consulta. Eu lembro de ter uma conversa rápida com o Rafa. E aí, Rafa, o que você acha? Pensei que ele ia dizer, não, agora, peraí, calma, né? Ele só virou, agora eu tô pronto pra ser pai, agora eu quero ser pai. Falei, ok, então tá bom. Aí voltei, fui na minha consulta, continuei sendo acompanhada pelo meu médico. E, deixa eu ver, uns 9 meses depois eu tava grávida da Olivia. Eu me descobri. E aí foi um outro medo, né? Porque se ao mesmo tempo eu tinha medo de não conseguir engravidar de novo, ao mesmo tempo eu tinha medo de estar grávida de novo, né? Eu lembro de dar a notícia pro Rafa e ele não conseguir comemorar. Foi muito engraçado. Eu lembro de gravar e ele ficar tipo assim, sério? E agora? Tipo assim... É uma coisa que ele queria, mas não sabia expressar por causa da dor também que havia sentido. Se eu perder de novo, eu acho. Não, né? E é totalmente válido, compreensível. Né? Compreensível o sentimento. Exato. E aí, a gente foi... Aí foi aquela tensão, com certeza. Eu descobri cedo, graças a Deus, a gravidez. E aí o médico, não se preocupa, nós vamos fazer todos os exames. Quando o bebê tiver com 10 semanas... A gente vai fazer um exame de sangue em você, que vai coletar sangue do seu bebê, do seu feto, e aí a amostra vai para Boston, eles fazem um mapa para ver se ele tem... Eles analisam, acho que mais de 200 doenças, para ver se tem alguma doença que, se ele tiver, vai dar a mesma doença do seu bebê, do seu primeiro bebê. E aí nós fizemos, deu 10 semanas, e era legal porque também vinha o sexo, né? E aí eu falei, ok, se tiver tudo bem, eu preciso fazer alguma coisa para animar o Rafa para essa gestação, porque ele não tava nada animado. Eu sentia assim, tipo assim, não tava nem um pouquinho contente com a coisa, sabe? E aí eu falei, ok, se tiver tudo bem, eu vou olhar o laudo já logo, se tiver tudo bem, eu vou fazer alguma surpresa para ele para revelar o sexo. Aí demorou 15 dias pro exame chegar. Aí eu abri o laudo, claro, que eu não ia aguentar. E deu tudo negativo. Eu falei, meu Deus, mas eu ainda não vou falar nada, porque vai que o médico fala, mas essa porcentagem aqui. Sim. Aí fui no médico, mas marquei uma revelação no mesmo lugar onde a gente casou. Falei, vou fazer um negócio. Liguei pro buffet, casei aqui, perdi o bebê, por favor, me deixa fazer a revelação do sexo aí, porque meu marido tá meio estranho. Falei pra ele, olha, veste com o terno do casamento. Aí liguei para alguns amigos, liguei para um amigo fotógrafo, que é primo de uma amiga minha. Falei, pelo amor de Deus, vamos tirar umas fotos e tal. Preciso dar uma alegria para esse menino. Catei comprei um vestido branco lá, coisa mais linda, meu Deus do céu. Quando cheguei no buffet, tava tudo lindo, um monte de gente do meu trabalho, meus amigos, tudo ajudando e tal. Mais ou menos, na verdade, as mesmas pessoas que estavam no chá Revelação do Liam. E aí eu não tinha um médico naquele dia. Eu falei, Deus, meu pai. Fiquei morrendo de medo do médico falar que tinha alguma coisa errada com o neném, né? Tipo assim. Aí, beleza, chegamos à noite. Aí fiz uma carta, escrevi uma carta pro Rafa. Falei,
E no final eu revelaria, porque eu falava... Eu sou muito de significado de nomes, eu gosto de saber o significado dos nomes, ou da história que tem por trás, né? E aí eu lembro que Deus nos deu o nome da Olívia, e eu falo que foi Deus mesmo, porque Olívia significa azeitona, né? Aham. E eu lembro que eu falei assim, nossa, azeitona, eu acho o nome tão lindo, mas azeitona. E o nosso pastor no Brasil, eu não sabia que eu vinha pra cá, né? Mas o nosso pastor no Brasil, quando apresentava as crianças, falava o significado dos nomes, né? Aí eu falei, nossa, imagina o pastor apresentando. Olívia significa azeitona. Aham. Tipo, sem graça, né? Eu falei, ok. Mas aí, quando a gente perdeu o neném, aí uma amiga minha falou assim, Carol, imagina, Olívia é lindo. E a Oliveira, o significado dela na Bíblia? Não, vai atrás, procura. Aí passou, a gente perdeu o neném, eu pensei, ok, se a gente tiver um menino, talvez a gente coloque o mesmo nome do primeiro. E o nome de menina? Ah, Olívia, gostei. Deixa eu pesquisar da Oliveira. E aí, ela é perene, ela passa por todas as estações. E uma coisa que eu achei muito linda é que ela vinha... A primeira vez que a Oliveira aparece na Bíblia é quando, depois do dilúvio, Noé manda, né, a pomba, e ela vem com um galho de oliveira. E vem logo após o arco-íris. E sempre falam que um bebê que vem depois de uma perda gestacional é considerado um arco-íris, né? O bebê arco-íris. E eu falei, ok, Deus, é a Olívia. E é isso, a oliveira, a forma como ela passa por qualquer estação. E mesmo se ela for cortada, ela ainda revive. Depois de tudo que a gente... É isso. Depois do arco-íris, falei, é isso. Falei, ok. E eu lembro de sonhar que era uma menina. Eu falei, nossa, é uma menina. Eu sonhei. E o Rafa também falou desde o começo, ele sempre acerta. É uma menina, eu sei que é uma menina, não precisa nem... Eu sei que é uma menina. Falei, ok, vamos revelar. Chegamos na revelação, li uma carta pra ele e contava que era uma menina. E eu falo, ó, e hoje eu fui ao médico, ele falou que está tudo bem com a nossa menina. E eu lembro do médico falar assim, mamãe, pode curtir sua gestação, está tudo bem com a sua bebê. Nossa, foi assim, todo mundo chorando, todo mundo alegre, todo mundo muito feliz. E foi assim, um dia incrível, maravilhoso. Só que a gente estava com viagem já marcada para cá, para os Estados Unidos. Ah, menina, mal sabíamos nós que essa viagem que a gente pensava que, sei lá, vai ser por uns 3 meses. Eu lembro que eu pedi pro Rafa, antes mesmo da gente engravidar, nesse período que eu procurei a psicóloga também, eu falei pra ele, ó, eu preciso passar um tempo fora, eu preciso espairecer, eu preciso esvaziar minha cabeça, é muito pra mim, eu não consigo respirar esse ar. Então vamos pra casa dos nossos amigos lá, passar um tempo lá. E ele tava home office, então vamos pros Estados Unidos. Ok, vamos. Você trabalha de casa, eu também posso ficar... tô com férias acumuladas, então tá tudo certo. Alguns meses depois, a gente descobre... Tava grávida da Olivia, e agora? Vamos ou não vamos? Vamos, né? Vamos fazer um enxoval. No mínimo, a gente faz um enxoval, né? Sim. No mínimo, a gente faz um enxoval. Já aproveita. E aí, cenas pros próximos capítulos. Foram as aventuras que a gente começou a viver com a Olivia depois disso. Pode contar um pouquinho. Bom, depois que a gente teve esse pico de alegria, de ouvir que estava tudo bem, que a gente podia curtir a nossa gravidez, a gente começou a curtir a gravidez, né? O Rafa começou a ficar mais animado e tal. Eu comecei a tirar fotinho da barriga, que a barriga já estava aparecendo. E a gente estava aqui, e com 1 mês que a gente estava aqui, eu fui fazer um ultrassom. E no primeiro ultrassom que eles fizeram, eles constataram que a Olivia tinha uma doença no coração. Eu lembro que quando a gente foi fazer o ultrassom, a mulher demorou muito. E a gente perguntava, tá tudo bem? A gente tudo animado. Eles não falam, né, amor? Não é igual no Brasil que ela já foi fazendo e foi falando. Aqui, não. Tu vai fazer a morfológica, tu fica assim... Meu Deus, parece que você vai morrer. Olha, Isso! E não te fala falam, alguma nem um coisa. sorriso. Não, fala alguma coisa, por favor. Eu lembro, o Rafa sempre lembra disso também, que parecia assim, que na feição dela tinha alguma coisa errada. Quando eu perguntei se estava tudo bem, ela falou, então você vai ter que conversar com o médico, depois vai vir um especialista. Aí o Rafa conta que ele pensou, pronto, agora ferrou. Tá de novo com a mesma doença do outro bebê. Só que eu prestei muita atenção no ultrassom do outro bebê. Eu vi muitas vezes o ultrassom para entender o que tinha acontecido. E você via no ultrassom, como ele não fecha aqui, você vê só o cérebro aqui. Entendi. Então, parecia como se fosse um topete. Então, eu reparei isso nela. E não tinha isso, tava lá. O topo do crânio tá inteiro. Aí, e a gente tinha feito o morfológico no Brasil. O topo do crânio foi a primeira coisa que ele viu. Eu
Falei, meu Deus. Ah, tu já tinha feito Morfológico no Brasil. Já tinha sido feito. Eu Já, pensei que eu tava- essa ultrassom que tu tiveste Foi o feito primeiro? aqui Não. tinha sido morfológico. Foi, acho que não foi morfológico. Não foi, porque eu já tava com mais de 5 meses de gravidez quando eu descobri o livro, eu acho, 5 meses e pouco, quando eu descobri o problema no coração. Porque como eles são muito pequenininhos no primeiro, eles ainda não tem como constatar exatamente que ela tá. Eles podem até desconfiar, porque o que acontece? O coração dela não desenvolve o lado esquerdo. Tem como se fosse uma bexiga murchinha. Entendi. Então, conforme vai crescendo o outro lado, é que você vai vendo que esse lado não tá crescendo. Ah, ok. Entendeu? Entendi. Então, no primeiro, acho que nem teria muito como ele constatar. Quando ela constatou isso, aí ela chamou a hoje cardiologista local da Olivia e... Ficou a mesma pessoa. ela tem 2 cardiologistas. Ela tem um cardiologista aqui, que eles chamam de cardiologista local, porque não é no Boston Children's, né? Não é no Worcester, no UMass, e tem o cardiologista dela de Worcester, Ok. ou de Boston. E aí, a cardiologista dela local falou assim, olha, mãezinha, sua filha, ela tem uma doença chamada isso, isso e isso, eu vou precisar fazer um exame mais específico, você pode voltar amanhã, mas ela provavelmente tem, assim, 90% de certeza que ela tem uma doença assim, 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 assado. Aí eu, como assim? Mas, e aí? Tipo assim, e aí? Tá, vai fazer o quê? Não tem cirurgia de novo, né? Não tem nenhuma cirurgia. Pensei, vai passar só por um processo cirúrgico, ok? E não, tinha toda uma jornada aí preparada para nós e para a Olivia. Nós fizemos um exame no outro dia, confirmava, e aí surge aquela enxurrada de perguntas para a médica e ao mesmo tempo para Deus. Tipo assim, como assim? É que nem a gente falou outro dia, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Vezes, Cai. Cai. Eu sou prova viva. Cai. E eu falei, eu lembro, de novo, eu e o Rafa, a gente não conseguia falar. Imagina. E eu lembro que a gente ficou 2 dias, assim, nesses 2 dias de testes, e não conseguia conversar, não conseguia falar, e não conseguia... Aí eu lembro que eu peguei um carro, falei assim, vamos sair para conversar. Eu fui num parque que tem ali perto, estacionei, e falei assim, a gente precisa conversar. Aí eu lembro dele falar assim, o que você quer que eu fale? Eu tô com raiva de Deus. Eu falei, eu também. Eu também. Eu não tô entendendo. Eu não sei por que isso. Eu não sei por que tá acontecendo isso de novo. Eu não sei o que vai acontecer. Porque a primeira coisa que a médica fala é, e você pode tirar o seu bebê. De novo. De novo? Falei, de novo? Não. Eu lembro que a gente conversou, e é uma coisa que eu sempre me lembro quando eu me recordo desses dias, que em dezembro, porque a gente já passou o Natal aqui, Deus fala muito comigo sempre, ele me dá a canção da estação. E também os meus devocionais são muito escritos. E eu me lembro que eu escrevi uma coisa, na época eu estava cantando muito aquela música Mary Did You Know? E na versão que eu ouvia, o moço que está ministrando, ele começa a falar algumas coisas e ele começa a falar palavras de aquela canção tá em você. Não desista, não aborte. E ele fala muitas vezes, não aborte, não aborte. A canção que não foi cantada está em você. Aquele testemunho está em você. Nossa. E aquilo está em você. E aquilo vinha na minha cabeça. Não aborte, não aborte, não aborte. E eu me lembro que naquela grávida, no Natal, eu pensava assim, uau, quem no mundo tinha mais certeza, humanamente falando, do que aquela criança seria... Quando Maria estava grávida de Jesus, era Maria. Eram os pais, era José. Imagina, eu tô carregando o Filho de Deus. Eu vou criar o Filho de Deus. Eu sei quem ele vai ser o Emanuel. Ele é a aguardada esperança. Eu falei, uau! É isso, a maternidade é isso, né? A paternidade é isso. É você ter certeza de que aquela criança ela vai dar certo. Aquela criança veio com um propósito. Então, eu sentia muito isso. Eu falava, toda a minha história, a sensação que eu tenho até hoje é que até a minha genealogia e a genealogia do Rafa
culminaram para que fôssemos os pais da Olivia nessa situação, nessa circunstância, nesse sentimento, nessa força que ele tem, no que ele tem de bom e de ruim, no que eu tenho de bom e de ruim, tudo para sermos os pais da Olivia. Essa é a sensação que eu tenho. Então, aquela palavra ficava muito em mim. Aqueles pais tinham muita certeza de quem essa criança era. E muita confiança numa promessa. Porque não foi prometida a terceiros, foi prometida a eles. Sim. Eu falei, uau, ok, que paz, né? Eu falei, nossa, eu me apaixonei por Maria. Eu nunca liguei pra Maria, mas ali eu me apaixonei por Maria. Então, quando a gente ouviu isso da nossa... E a sensação que eu tinha, e eu conversando com a Rafa, ele também teve, é que ela não queria dizer aborte, mas era um protocolo que ela tinha que seguir. Sim. Ela falava, você tem a opção de abortar. Mas a gente sentia no olhar e na voz dela que não era uma opção que ela acreditava que era o melhor. Tipo, como se ela dissesse, tem uma esperança. E eu falava, mas não tem o que fazer? Aí ela falou, tem. Eu falei, então se tem uma chance, então a gente vai seguir essa chance. Não tem. Ela, vou te dar uma semana para pensar. Depois a gente, não, mas é isso. Aí voltamos, tal, conversamos. E aí ela explicou como seria a trajetória da Olivia e várias incertezas. E quando a gente, ok, vocês não estão entendendo, nós vamos realmente ficar com a Olivia, vamos seguir, fazer o que tem que fazer. Aí a gente foi encaminhado para o Boston Children, ela também acompanha a gente. E eu me lembro que na primeira reunião com o cardiologista dela, que é do Boston Children's, ele falou assim, eu me lembro de perguntar várias coisas, porque aí eu pesquisei tudo. Eu falei, será que não é melhor a gente voltar pro Brasil? Então deixa eu pesquisar como tá no Brasil. E tu ainda grávida? Grávida. Em janeiro, fevereiro, isso já. E eu falei... Aí ele perguntou, o que vocês estão entendendo o que está acontecendo com a Olivia? Eu falei, tô. O que vocês entenderam? Aí eu expliquei. Aí ele, nossa, mas você pode dar uma aula dessa doença para os meus alunos. Eu falei, posso, tô entendendo, vai passar por isso, isso, isso. Mas eu tenho algumas perguntas para você. E eu fui com um checklist de perguntas. Minha filha vai poder fazer isso? Minha filha vai poder andar? Minha filha vai poder falar? Porque eu tô entendendo que ela vai ter o fluxo sanguíneo dela, a oxigenação no cérebro pode falhar, pode faltar, vai ser pouco por muito tempo, vai ser abaixo do normal por muito tempo. Ela vai poder ir pra escola, ela vai poder brincar, ela vai poder andar, ela vai poder... Fui com uma série de perguntas. E eu me lembro que uma das últimas perguntas que eu fiz da minha lista, assim, foi, ela vai poder ser mãe? Aí um dia ele pegou e respondeu, mamãe, deixa eu te falar uma coisa. Os filhos não vêm para suprir as expectativas dos pais. Aí eu, mas eu não tava nem pensando nas minhas expectativas. Pelo menos eu acho que não, né? Inconscientemente. Não é? E aí eu falei assim, ok, mas eu preciso saber o que esperar. Eu preciso estar preparada. Eu preciso aceitar antes o que pode ser que aconteça com ela. E aí ele explicou, nós não sabemos. Uma criança cardíaca, ela pode conseguir fazer tudo isso, mas ela pode não conseguir fazer nada disso. Porque pode, de repente, faltar oxigenação no cérebro da sua filha. E a gente não tem como prever isso. Pode faltar numa cirurgia, pode faltar, de repente, em casa. Essas crianças têm a aorta e alguns outros sistemas no coração que imprevisivelmente são mais afetados do que outros, além de outros órgãos que são afetados, etc, 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 etc. Um monte de coisas que a Olivia talvez não faria. E aí a gente... Tá, mas... E agora, Deus? De novo? E eu lembro que quando eu fui conversar com... Nessa época, a gente já ia na aba. Graças a Deus, a gente tinha a aba. E eu pedi pra pastora pra gente ter uma conversa. E eu lembro que o pastor compartilhou um pouco do testemunho dele. E ele falou assim, você precisa perguntar onde Deus está nessa situação. Eu falava, Deus, agora eu quero que o fruto da oliveira venha, sabe? Tipo assim, não vai poder falhar, não. Eu quero o fruto da oliveira agora. Eu quero minha filha, eu não aceito perder outro bebê, eu não aceito ser cemitério de bebê. E aí a gente orava muito no quarto, e aí uma corrente de oração de amigos do Brasil e daqui, eu lembro de uma amiga que, com muito amor, quando eu contei o laudo da Olivia, expliquei as coisas que poderiam acontecer e como seria a vida dela, e aí ela falou assim, amiga, deixa eu te falar uma coisa, você não quer abortar, não? Porque, assim, a gente vai te entender. E aí eu falei, você não tá entendendo, não. Você não tá entendendo. Não. Vai ficar tudo bem. Deus vai curar.
Aí a minha esperança era, Deus vai curar, né? Aham. Eu tinha uma certeza muito grande. Eu e muitos amigos, na real, eu acho que todo mundo sentia que Deus ia curar. Porque na minha cabeça Deus me devia um bebê saudável. Deus me devia um bebê que eu pudesse cuidar. Sem me preocupar se ele vai andar, se ele vai falar, se ele vai correr, se ele vai poder ir pra escola, se ele vai poder ter filhos. Eu sentia que Deus devia isso pra mim, eu sentia que Deus devia isso pra minha mãe, eu sentia que Deus devia isso pra minha avó, eu sentia que Deus devia isso pra minha casa. E Deus não me deu um bebê totalmente saudável. Mas ainda assim ela anda, ela fala, ela dança, ela canta. Coisa mais linda. Mas eu realmente sentia que Deus nos devia isso pra mim, devia isso pro Rafa, porque a gente permaneceu, a gente não desistiu, sabe? A gente com raiva, mas a gente ficou. Com raiva, pedindo muito ao Espírito Santo, por favor, tira essa raiva de Deus do meu coração, porque eu estou com raiva. Mas a gente ficou. E eu sentia que ele me devia isso, eu acho que no fundo eu sentia isso. E é muito doido, porque quem sou eu pra merecer qualquer coisa? Tudo já me foi dado muito antes de eu nascer. Eu lembro que eu orava muito, eu falava, Deus, o que é para o Senhor, que criou todas as coisas, fazer a outra metade? O Senhor já fez uma metade, faz o resto. E aí, eu fui com muita fé. Nossa, eu lembro de botar playlist no carro, quando a gente tava indo pra indução. Com fé, mentalizando, me focando, sabe? Gastando todas as minhas energias em ter fé. Todas as minhas energias em ter fé. E a gente passou por aquele procedimento da indução, tivemos a Olivia e era uma junta médica muito grande, porque a Olivia ela tinha que imediatamente ir para a UTI. A gente teve ela no Brigham Woman, porque ele é conectado ao Boston Children's por uma ponte. Então, assim que ela nascesse, ela ficaria alguns minutinhos comigo, ela já ia para a UTI do hospital. E aí Cara, eu tinha certeza que Deus, sei lá, uma hora que eles fizessem um ultrassom, assim, ia ter o coração inteiro. Eu tinha muita certeza, eu já tinha um testemunho pronto na minha cabeça. Eu já tinha os hinos, eu já tinha o culto de ação de graça, eu já tinha o que você imaginar, eu já tinha. E aí eu lembro que eu falei, vou voltar pro meu país, meu pai. Eu falava, vou voltar. Isso, porque no meio disso tudo, a gente teve que ficar. Teve que ficar, né? E não foi uma opção. Por mais que eu sempre tive vontade de morar por um tempo aqui, com certeza, eu fiz intercâmbio várias vezes, o Rafa também já tinha vindo para passear. Mas eu nunca tinha imaginado vir para ficar e ficar de vez desse jeito. Nunca planejei isso. E aí quando a gente teve a Olivia, ficou uns minutinhos comigo, papai já vai com ela pra UTI. E eu tô esperando uma notícia, assim, tipo assim, não vai ter que operar, a Olivia tá bem, tem um coração inteiro, eu já tava esperando. Eu tava com glória a Deus na ponta da língua, cara. Eu tava assim, e aí eu fui ver a minha filha lá, e ela tava com ainda metade do coração. Aí, ali, eu acho que foi um terceiro luto em questão de 1 ano e meio. Porque Deus, o Senhor não curou a minha filha. Como assim? Eu me lembro que 1 ano antes da gente vir pra morar, não, uns 2 anos antes de vir pra morar pra cá, aqui nos Estados Unidos, eu recebi uma palavra que o Rafa não tinha vindo nessa viagem. E a mulher falava assim, eu te vejo com um cesto cheio de algo que vai te trazer muita alegria. E depois ela falava, é um bebê. É um bebê. E a gente assim, tentando e tal. Depois veio o Liam, daí a gente perdeu. Aí eu engravidei da Olivia. Aí a Olivia tá doente. Eu lembro que eu orava assim, o meu cesto não tá cheio de alegria. O Senhor não tá me dando o que o Senhor prometeu. Ou não foi o Senhor que falou. Mas não tô feliz. Eu não tô nada feliz. E eu orava muito no chuveiro. Às vezes eu passava acho que 1 hora no chuveiro. Não tava nem na minha casa, né? Porque a gente tava na casa de amigos. Mas eu passava aquele tempo no chuveiro orando. E eu falava, Deus, só a metade, só mais uma metade. E todo o hino de coração que você imaginar, eu cantava. Porque tudo era diferente. Toda a palavra coração tomou uma forma diferente para nós. E aí quando eu vi a Olivia naquela UTI, linda, maravilhosa, gente. A UTI do Boston Children's é incrível, assim, é maior que o nosso quarto. E era só pra Olivia,
não tenho do que reclamar. O hospital é incrível, é o melhor hospital do mundo infantil, e especialmente na doença da Olivia. Mas eu não queria ela passando por essas mãos, eu queria ela curada. E aí eu falei, Deus, o Senhor não curou minha filha, eu não quero falar com você. Aí a minha mãe tava aqui, a minha mãe, filha, canta pra ela, vamos orar. E minha mãe começou a cantar, que a bênção se derrame. E eu olhava assim, Tá doida. que geração? Que geração? Talvez nem tenha outra geração. Como assim? Eu falei, não, Deus não curou. E a coisa que eu mais... O Rafael fala que casou com a princesa da Disney, porque eu acordo cantando. Não que eu faça isso bem, mas eu faço. E é o que eu mais amo fazer pra Deus, porque eu acho que é o que eu... Não sei, é uma das coisas que eu mais... Que tem no meu coração, que eu não consigo falar, mas às vezes é uma canção, parece que diz tudo que a gente quer falar pra Ele. Eu não conseguia falar nada e nem cantar nada. Aí a minha mãe, quem é a bênção? Que bênção. Que geração. E aí foram se passando os dias. Eu lembro de ficar mais ou menos uns 10 dias sem conseguir cantar. Até que ela fez a cirurgia 2 dias depois que nasceu, 1 dia e meio depois que nasceu. A gente foi. E as coisas foram acontecendo na UTI. Ela vai ficar, sei lá, 7 dias com um tubo tal. Ela ficava 3, 4. Eu lembro de contar, uma vez ela tava com mais de 30 tubos e fios saindo de dentro dela. Toda vez que eu chegava pra ficar com ela na UTI, eu contava pra ver se tinham tirado pelo menos um fio. E cada dia era o médico que falava, olha, ela era pra estar nesse nível de batimento. E aí ela batia do jeito que tinha que bater. Ou ela superava o que eles tinham esperado que ela fizesse. E aí eu sempre me perguntava, Deus, onde o Senhor está? Deus, onde o Senhor está? E eu nunca esqueço que eu comecei a perceber que ele estava ali naqueles batimentos cardíacos batendo no tempo certo. Eu nunca esqueço que ele estava ali nas mãos daquelas enfermeiras que às vezes ficava uma só para minha filha. Aqueles médicos que são os melhores médicos do mundo, cuidando da minha filha diariamente. Um cirurgião que é professor em Harvard. Um cardiologista que é professor em Harvard. Cuidando da minha filha. Quem sou eu? Quem sou eu? Ele não curou a minha filha. Mas ele passou cada minutinho, cada segundo da cirurgia dela com ela. Em mãos nenhuma seriam hábeis o suficiente se ele não falasse pro coração dela, bata. Então, cada batida cardíaca dela é um milagre. Não foi o milagre que eu queria. Foi muito mais. Porque a gente passou por... A gente passou, não, a gente passa, né? Por esse diagnóstico. Mas a vida dela e a nossa não acaba nele. Amém. Pelo contrário. Ela nos deu propósito. Se tem uma coisa que eu entendi é que eu nasci para ser mãe da Olivia. Eu nasci para fazer essa menina, criá-la de propósito e no propósito dela. Então, isso não seria, com certeza, essa Carol, esse Rafa, não seriam possíveis se toda a história que a gente carregasse. E, infelizmente, se a gente também não tivesse passado por essa história com o nosso bebê. Eu não justifica e não substitui. Nunca. Porque até um tempo da Olivia já nascida, às vezes eu ia na intenção de chamá-la de ele, ou de menino, bebezinho, porque a cicatriz ainda doía. Mas essa situação, sim, nos preparou para sermos os pais que a Olivia precisaria ter. E nós estamos no processo, ainda estamos aprendendo a ser pais da Olivia, porque ela é difícil. É muita vida numa pessoa só, menina. Hoje ela tá com, amor, 2. Vai fazer 2 anos, daqui a 20 dias. Vai ainda, mas é que ela é muito serelepe. Ela é muito... Já pensa que é até mais velha. Não é, menina? Mas eu falo que o pessoal fala, mas ela já faz aquilo, gente, vocês não estão entendendo, ela não tem tempo pra perder. Então ela já vai, já fala, já canta, já dança, já menina, já ora, já levanta a mão. Tá um negócio doido, mas assim, todos esses processos, os lutos, as perdas, eles nos forjaram. E
diria que talvez sim foram necessários para que a gente vivesse este tempo, para que a gente estivesse no lugar certo. Porque se a gente não tivesse aqui, talvez a gente não teria Olivia. Então, todas as coisas, por mais que doa, elas cooperam para o nosso bem. E hoje, canções que minha mãe cantava para mim quando eu era criança, eu canto para Olivia. Uma delas fala que as cicatrizes de Jesus mostram que ele precisou morrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes também tornaram e tomaram um peso diferente para nós. Porque eu só vi a minha filha um dia com o peito limpinho. Desde então, eu sempre vejo com uma cicatriz. E por mais que ela não seja tão terrível quanto eu imaginei, é uma cicatriz. Mas ela não me deixa esquecer que ela é um milagre. Então, a gente passou por tudo isso e vai passar por outras coisas. Porque a gente está no mundo natural. Mas nós temos um Deus. Como as pessoas passam por isso sem Deus? Quem seríamos nós sem o nosso Consolador? Sem o Emmanuel? Essa é a nossa história. Ai, Carol, que história, né? Nem sei se eu consigo. Mas assim, de superação, de resiliência, né? De se ver na qualidade de filha. Porque uma filha que vai, né, olha para Deus e não aguento, pai, eu não tô aguentando isso, eu te odeio. Né? Quantas vezes a gente ouve, às vezes, de uma criancinha de 2, 3 anos, eu não te amo mais. Então, você se permitiu estar na qualidade de filha. Pai, eu estou aqui, eu não queria nada disso que tivesse acontecido, né? Eu não planejei isso para minha vida. Eu sei que os seus planos, mas, por favor, é igual quando Jesus falou, por favor, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice do sofrimento. E quando eu penso nesse nosso luto que nós estamos falando aqui, né, amor, eu penso nisso. Por que comigo, Senhor? Por que eu? Por quê? Né? São muitos porquês e muitos questionamentos. E às vezes o quê? O Senhor fica em silêncio. Né? O Senhor não fala nada. São situações que a gente tem que passar porque nós somos humanos. E na qualidade de humano, a gente também vê que o próprio Jesus nasceu na barriga de alguém. Né? Foi um bebê, foi um menino, foi adolescente, cresceu, ficou homem aqui nessa terra. Então, ele passou por tudo isso. Né? E ele passou um dos piores sofrimentos que poderia, se não o pior, né? Que foi morrer numa cruz. E, claro, que nós, filhos de um pai que nós temos... Né? Eu penso assim, que eu sou muito assim igual você também, Carol. Quando eu tive um tumor no braço, na época, não convém a nossa série, mas eu ficava assim, não, vou chegar lá, mãe, falava pra minha mãe, eles vão pegar aqui, ó, passar o negócio, não vai ter mais nada. Eu não vou precisar fazer cirurgia, não sei o quê. Por quê? Porque a gente é consciente dos filhos que nós somos, o pai que nós temos. Né? O nosso pai, ele faz milagres. O nosso pai... Então, por a gente pregar isso, por que não comigo, Senhor? Porque o Senhor não pode usar. E quando vem a Olivia, ele te mostra que a Olivia é um milagre diário. Né? Como você falou, a cada batida, a cada caminharzinho dela, a cada dança que ela faz, a cada mãozinha que ela levanta, ela é um milagre diário. A gente tem mania de colocar Deus numa forminha. E acha que Deus só faz desse jeito. Mas Deus, ele é infinito em criatividade. Ele repete milagre? Mas ele é infinito em criatividade. A gente não faz ideia. Olha o Deus que criou o universo. Cada digital é diferente de todo mundo que já passou por essa terra. A gente tem que entender que o nosso Deus, ele não necessariamente os caminhos vão ser os mesmos que a gente já conhece. Talvez os caminhos que a gente vai passar são diferentes do que a gente imagina. E tudo que Deus nos pergunta é, você me dá os anos da sua vida para eu fazer o que eu quero? Porque contar milagre, contar testemunho é lindo. Toda vez que a gente ouve alguém, como a gente é edificado, passar por essa história é muito diferente.
vai trazer dor. Não tem como. Todos os homens da história, os homens e mulheres da Bíblia, que você vê que, uau, na galeria da fé, quanta gente linda, maravilhosa. Sofreram pra caramba. Olha, os discípulos morreram humilhados, morreram alguns crucificados, apedrejados. Você me dá os anos da sua vida e deixa eu fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. E deixa eu fazer o que eu quero. A entrega tem que ser total. E a entrega, às vezes, para não dizer todas as vezes, também vai ser dos nossos filhos. Porque não é porque a gente perdeu um bebê que os nossos outros filhos, eles também não são entregues. De alguma maneira, a gente também tem que entregar essas crianças. Também não é fácil para uma mãe liberar o seu filho para ser o que Deus quer que ele seja e não o que ela projetou. Sim. Então, a gente precisa aceitar um convite, ou não. Então, quando a gente aceita, é que a gente aceita e acha que é da boca para fora. Com Deus não é assim. Aceitou, amiga? Aceitou. Vem viver. Quer viver milagre? Vem viver milagre. Quer contar uma história? Talvez tenha gente que você precise falar e que para você falar com ela, você precisa passar por algo bem parecido. Mas Deus está gerando algo novo. É uma estação nova, é algo novo e lindo e genuíno, porque pode parecer cemitério, mas não é. Sim. Pode parecer cemitério, mas não é. Tem vida aí. Em nome tenho de certeza. Jesus. Carol, então, para você que está ouvindo hoje, ou nos vendo, né, Carol? A sua história nos revela isso, que você realmente se colocou na qualidade de filha, né? Do pai que você tem. Amém. E perseverante, com a fé que você tem, que você confiou e até hoje, né, da Olivia, do seu milagre diário. E é isso, você vivencia um milagre diário na Olivia por causa do diagnóstico dela. Mas às vezes nós, como mães, que temos filhos saudáveis, a gente não vê que é a mesma coisa. É milagre. É milagre. É milagre. Né? O batimento do coração do Noah, a respiração deles, a nossa própria. Exato. É um milagre diário. Né? Ainda que tem fôlego, louve ao Senhor. Né? Todo ser que tem fôlego. Então, com a nossa respiração, com tudo aquilo que está em nós, nós louvamos. Olha que incrível, quantas mulheres não conseguem gerar. Só o fato da gente gerar também já é um milagre. E se a gente entende que isso já é um milagre e não ficar esperando por por raios e trovões, se a gente enxergar o milagre que a gente já está vivendo, uau, vamos fazer os nossos filhos terem uma vida de propósito. Isso é uma coisa que eu penso muito, converso muito com a Rafa. Ela tem que viver de propósito, mas não só ela, se a gente tiver outros filhos e não tiverem doença, forem saudáveis, tem que viver de propósito. Essa terra, ela precisa dos nossos filhos. Então, a gente precisa que eles já vivam de propósito desde criança. Eles são milagre. Tem tudo perfeitinho, tudo saudável, conforme a gente pede a Deus que seja, é um milagre. É um milagre. É um milagre. Tudo é um milagre. Amém, gente. Carol, obrigada novamente por ter contado a sua história, estar aqui conosco. Obrigada, Rafa, por ter acompanhado a Carol, estar aqui. Todo mundo aqui também já chorando um pouquinho conosco, se emocionando. Gente, muito obrigada, você que nos acompanhou até aqui. Né, vão ter mais episódios aqui da nossa série. A cada história nós vamos aprendendo mais, tendo mais conhecimento em Deus. Né? O Senhor vai com cada pessoa que está passando aqui. O Senhor vai nos dando mais entendimento daquilo que também nós estamos passando. Né? Então, um beijo grande, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.